Maravilha, estamos de volta aqui, né? Nosso Estação Hamburgo, nesta quarta-feira, recebendo os nossos 4 convidados especiais, né? Mas especialmente aqui o professor Everton e a professora Diva. Professora, sim. Eu acho que esse nexo já está bem traçado com o Han, né? Com a família Han. Com certeza. Tu fez a provocação, eu fiz a provocação, de público. Já temos aqui uma resposta, sinal de que o pessoal está prestando atenção ao Estação Hamburgo. Sem dúvida. E eu quero dizer que violinos do professor Han espalham-se mundo afora. Hoje é um produto muito requisitado por quem conhece instrumentos de corda como violino. E instrumentos do professor Han são utilizados por alunos nas mais diferentes escolas que têm música como uma parte do projeto pedagógico. E a sua pergunta antes foi: o que as escolas, o que nós podemos fazer justamente em 2016 para ter uma sociedade, digamos, mais educada? Eu diria provocar a sensibilidade, e a música é essencial dentro desse processo. Ela é a porta de entrada. Ela é uma porta de entrada e ela é a porta que se abre para muitas possibilidades. A música é fantástica para o processo de sensibilização do ser humano. Poucas coisas convidam, movimentam, motivam. Como a gente vê essa gurizada de 11, 12, 14 anos que não quer, professor, não quer mais estudar. É o videogame, ou vou ser desenvolvedor do Google, eu vou ser não sei. Para ser desenvolvedor do Google, ele vai ter que estudar. Pois ele vai ter que se dedicar. Ele não precisa estar no currículo normal. Com 10 anos é muito cedo para ter essa convicção, né? Tenho certeza disso, né? E que uma cultura, quanto mais ampla ela for, melhor vai ser a intervenção dele, onde quer que ele esteja, no Google ou no colégio, como chama o colégio agora aqui em Novo Hamburgo, Pasqualini, ou no IEI, ou onde quer que ele esteja. Ele vai ter que ter uma cultura ampla até para poder, digamos, fazer os seus malabarismos, chegar a novas ideias. Eu só queria dizer isso, justamente a música, violinos do professor Han são usados no Instituto de Educação Ivoti por alunos. Sim, eu também quero falar uma coisa sobre os violinos do professor, do luthier Han, Reinaldo Han. Então, duas coisinhas. Porque o Reinaldo Han tem um capítulo no meu livro, se o livro é sobre essa escola, ou sobre os educandários, é que quando meu pai chegou da Alemanha, não sabendo falar uma palavra em português, e se dirigiu para a escola normal, de Leira Seminar, o diretor disse para ele, meu pai tinha formação musical na Alemanha, e, inclusive, já na época trouxe o seu violino junto, o piano, anos mais tarde, meu avô mandou. Então, o diretor disse: professor Kurt, eu quero que o senhor vá até a casa lá, no ateliê do senhor Reinaldo Han, em frente ao ex-colégio São Jacó, e o senhor vai lá observar e vai fazer uma avaliação dos violinos que ele fabrica. E caso o senhor achar bom, conveniente, nós vamos adquirir e o senhor vai formar uma pequena orquestra de violinos. Assim foi, meu pai foi lá, achou excelente, e os alunos, então, ele formou uma pequena orquestra de violinos, enquanto meu pai aprendia português, para poder melhor se comunicar com os alunos, ele formou uma orquestra pequena orquestra de violinos. Quando vinha autoridades, pessoas, fazer visita na escola, era recebido com aquela apresentação daquela pequenina orquestra com os violinos do senhor Reinaldo Han. Bom, e hoje nós temos um exemplar de violino do Reinaldo Han na Fundação Sheffield. A filha, essa menina que foi a Merice, que foi aluna do pai do Mauro, Lotário Blankenheimer, ela se tornou a primeira violino nos Estados Unidos, porque ela foi aqui, o Dr. Maurício Cardoso, ele foi até lá, na casa lá do Han, lá, e viu a menina tocando, e ele se encantou, e ele deu uma bolsa de estudos para Merice, Belas Artes, em Porto Alegre. Depois ela foi para a OSPA, e depois, mas assim, a coisa no Brasil parece que não é muito prestigiada. Ela foi para os Estados Unidos, lá ela foi primeira violinista, o primeiro violino se chama, né? Primeiro violino. Ficou uma violinista de renome. Bom,
volta mais tarde, quando ela já é bem velha, ela volta e fica morando em Porto Alegre até faz uns 5 anos ela faleceu, com 80 e tantos anos. E então esse senhor Reinaldo, a própria Merice, a filha dele, ela doou para a Fundação Sheffield. Temos lá um exemplar, inclusive eu fiz fotografia e tem no livro que está lá um violino do senhor Hahn, de fabricação dele. Então eu sou um feliz possuidor de um Reinaldo Hahn também, com muita alegria, um violino que meu irmão encontrou no município de Teutônia. E Olha toca, só. hein? E toca o homem. O Sim, homem toca. Sim, Com sim, alegria, com sim. alegria. Foi algo que a escola me propiciou, aprender música, né? Claro que tem influência de família aí também, mas a escola deu uma burilada nesse processo aí. Agora eu gostaria de dizer outra coisa. O pai do Mauro, Lotário Blankenheimer, ele também se formou, fez escola de música em Berlim, né? Sim, Exatamente, em Berlim. Sim, eu pesquisei, em Berlim. Porque eu até botei. Em Berlim. Ele foi de vapor para a Alemanha. Acredito, porque meu pai. Mauro, você meu vai pai também descobrir a veio história de da vapor. família hoje. O meu Vai pai nessa também veio de vapor. Eu espero que ela não saiba tudo, né? E ele, então, quando retorna... Porque o pai, o teu avô, Mauro, o Felipe Blankenheimer, que já tinha uma banda, né? Tinha uma banda. Era ele, a tua avó, aí os filhos, e o teu pai era um menino e ele tocava o violino. Na primeira ele começou tocando tarol. Sim, Caixa. com 7 anos. Mas daí tocando caixa. Aí aquela banda, assim, eu acho que ele tinha uns 11, 13 anos, e o que eles faziam? Era tempo de cinema mudo, que não tinha música. Então, eles ficavam lá, porque ele tinha um cinema, né? Ficavam na coxia ali. E faziam bandinha, né? No sentido de bandinha, porque não era tipo uns 6 pessoas, né? Da família, tudo. E faziam a música. A trilha de acordo com as cenas que aconteciam. É claro que a gente não tem nenhum registro audiovisual disso, né, Mauro? É claro que não, né? Não tem. Que tristeza, né? Nem fotografia, nada. Eu vi a cena na minha frente agora. Felizmente, da minha própria banda não há nenhum registro. Não, mas esse daí é o lado bom de que a gente tem. Mas essa coisa... Eu sou da época do gravador Grundig. E essa atividade, porque o cinema era dele, do teu avô, né, Mauro, Felipe Blankenheimer, era os Carlos Gomes, que depois foi chamado de Sayonara. E foi, então, de 1920 a 1928, quando, então, em 1928, surgiu, vinham as fitas musicadas, só música, não fala. Aí, então, eles perderam a função. Aí o pai do Mauro, o Lotário Blankenheimer, foi a Berlim, jovem, e foi estudar lá. Aí ele volta e se encontra com uma pianista, Assunta Petersen, né? Assunta Delícia Petersen. E os dois, então, se namoram e casam. Assunta e aí, Delícia. Assunta. Aí eles criam uma escola musical, né, Mauro? Eles não tinham muito assunto, né? Os dois. Mas era a música que salvava o casamento. A senhora compreende o espírito elevado dos nossos participantes da bancada, eu né? adoro. Então tá bom. E aí... Então, isso na verdade é um pedido de desculpas, assim, né? Porque quando não é o Fernando Marco falando uma bobagem. Mas aqui a gente é especialista em trocadilhos infames. Causa espécie. Se eu chamo trocadilho, ele fica bravo comigo. O silêncio de Fernando Marco causa espécie. Não, ele é comovente. Não, o silêncio é para aprender, né? Fernando Marco é um excelente aluno. Mas daí, então, isso foi naquela primeira fase, na escola normal, essa ligação. E quando, bem mais tarde, depois de 1950, o Lotário Blankenheimer, ele assumiu a direção do cinema Carlos Gomes, que daí eu acho que já tinha o nome de Sayonara, né? Não, Sayonara foi em 1960, então quando ele ainda era Carlos Gomes. Ele reformou a fachada do cinema, tirou aquele... símbolo, aquele da... tinha a efígie do Carlos Gomes ali, né? E deixou a coisa mais reta, estilo Brasília, assim, e né? quando, e mudou para Sayonara, porque Sayonara. era o filme aquele do Marlon Brando. Né? Lindo filme. E aí ele, então, era o diretor do cinema, e ele, como diretor administrativo do cinema, nessa fase, foi em 1950. E essa escola nova, que passou a ser do Estado, uma escola estadual, ela era uma escola de internato, mas não internato, até de moradia, porque esses primeiros alunos
do estado, eles eram meninos assim, ó, órfãos, meninos com problemas de situação familiar, meninos que tinham praticado pequenos delitos. Então, eles não só eram internos da escola, eles moravam, eles não tinham nem onde, quando no período de férias, não tinham nem onde ir. Se não fosse a escola, eles não teriam uma casa. Isso, talvez exatamente, a escola fosse era a casa deles. E aí, o pai do Mauro, o senhor Lotário, como diretor administrativo do cinema, ele foi até a escola oferecer para o diretor, né, Juvenal José Pinto, era um engenheiro agrônomo, e ele, então, oferecer o quê? Entradas para os alunos irem ao cinema. Então, esses meninos lá, eles podiam assistir, ficar lá nessas sessões. Eles não tinham nem como pagar isso. Então, ele oferecia. Então, em 2 momentos, eu faço referência ao teu pai, essa parte inicial, quando era escola normal, e depois, na parte estadual, o teu pai, ele beneficiou esses meninos com um passatempo, com entradas gratuitas que ele oferecia para os meninos daquela escola. O pai sempre foi muito generoso. Essa é uma qualidade que eu guardo. E outra coisa que eu descobri que teu pai era também muito bom humor. Sim, muito bem bom humorado. humor. Então a gente já sabe a quem o Sim, Mauro puxou. agora eu já descobri. O espirituosismo do Mauro, hein, Fernando? Aham. Agora está identificado onde é que vem, né? Muito É bom genética. Quando é que faleceu o teu pai? 1967, Bom, claro. Tem um episódio dele que ele foi Com tocar... 60 anos só. Ele 59. ele nasceu em 1907, morreu, 67. não completou porque é em dezembro. Aham. Mas tem um episódio do pai que as pessoas contam por aí, que ele foi tocar naquele restaurante húngaro, lá em... Onde é que fica o restaurante? Aqui em Montenegro, antes de São Sebastião do Caí. Por ali. E foi um grupo de combis aqui de Novo Hamburgo para festejar, né? E lá pelas tantas o pessoal começa a bater prato, talheres, e ele lá... E, de repente, ele desaparece do ambiente. E aí, lá pelas folhas tantas, as pessoas começam a se preocupar e perguntar, mas onde é que está o Lothar? Começa a procurar o homem, né? Não está dentro da Canga, Canga é o nome do lugar. Né? E aí foram encontrá-lo lá atrás, no galinheiro, tocando para as galinhas. Eu disse, mas o que tu estás fazendo aí, ô Lotário? Está bêbado? O que há contigo? Não, é que pelo menos elas me ouvem. Nossa, que bárbaro. Teu pai fez uma coisa que todo músico gostaria de fazer, principalmente os como eu, os que tocaram muitos anos em pizzaria, sabe? E daí a gente fica embevecido quando vem um cara lá e diz assim, bah, cara, que bonito, eu gostaria de ser assim, né? Quando pede uma música é uma alegria. Eu até tinha uma banda, e, quando eu era jovem, mas aí eu tive que cuidar da família, aquela coisa toda, mas continua fazendo o que você está fazendo. Na época eu tinha uma Belina velha caindo nos pedaços, e quando o cara saiu com uma Ferrari, não sei o que era uma BMW e coisa. Eu digo, putz, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque o grande problema do músico, e aí tem a choradeira universal aqui no Facebook, né, Walter? A gente acompanha aquele músico desgostoso que, primeiro, pela questão do cachê, que é baixíssimo, né? Baixíssimo o cachê. Eu não vou ser antiético de contar quanto aquele músico que o senhor viu lá no restaurante comia ganha... só por pizza, né, Fernando? Por pizza. Tu tocava por pizza. Recebia o cachezinho, já gastava lá com 2, 3, estava ali me assistindo as fãs, aquela coisa toda, né? Então... O cara deve ter sido um bom músico, né? Por isso esse grande repertório de músicas de dias grande namoradas até advogado hoje, né? Então, Eu assisti Fernando Marco com Sadi Sewald. Ali era uma fase boa porque era música gospel, aí era outra coisa. Mas como é que tu foi tocar música gospel? Explica essa contradição para nós. Na verdade, a minha origem é da igreja. Isso com 14 anos, eu entrei numa igreja, questão de 6 meses eu não sabia tocar nenhum instrumento, né? Até porque meu pai não me deixava, porque meu pai dizia que música era coisa de vagabundo, né? Sabe que tem isso também. Tem essa escola, no né? que ele não deixava de ter razão por um certo período ali, foi isso mesmo, entendeu? Porque, né, aquele cara que só toca, não faz mais... Mas o que tu faz? Eu toco, eu sou músico. Tá, mas tu trabalha onde? Entendeu? Então, aí
Nessa vida eu fiquei 10 anos. Eu fui o primeiro músico a tocar no novo shopping, aqui, na inauguração do shopping. Eu toquei muitos bares aqui de Novo Hamburgo. O Abbey Road foi um dos primeiros. Eu brinco muito com o Fernando Marco. Eu era fã do Fernando Marco. Eu ia toda. Quando tinha sexta e sábado, eu ia sexta. Eu acho que o Fernando Marco tem uma levada legal, sabe? Mas nossa. É que na realidade, assim, qual é o problema do músico? Russo, Tem aquele Maia, músico ele que toca fez um tudo, curso de licenciatura em música, então ele vai ser professor de música. Aí nos finais de semana ele vai se apresentar num casamento, aquela coisa toda. Ele vive efetivamente, né, ele tenta estabelecer ali uma jornada de trabalho, né? Agora, para aquele músico que nem eu, que não tocava determinadas músicas, eu só toco música popular brasileira, né? O que é para morrer de fome, né? Tu não tem assim aquela flexibilidade para se adaptar. E chegou um tempo que eu comecei Imagina o cara tocando construção numa pizzaria. sabe, inviável, né? Construção, É complicado. disparada. Carolina. Carolina. É vocabulário demais, né? Aí enrola mente. Não dá. Falta algumas leituras anteriores. Mas tem uma coisa assim no Brasil, onde se come pizza de negrinho, tudo é possível, né? Dá para tocar qualquer coisa. Como né? assim vocês colocam ketchup na pizza? Eu digo, O que você quer? Mas não na de negrinho daí. Salsicha e maionese também vai em cima da pizza, né? Pois é. Então, comer pizza não deveria atrapalhar o músico, né? Tem outras coisas que atrapalham também, né? Sim. Mas, na realidade, assim, o cara, quando se propõe a tocar num restaurante, num lugar que as pessoas estão jantando, ele tem que ter a ideia, tem que ter a noção que ele não está fazendo um show para uma multidão. É que nem o cara aquele que canta em coquetel. Daqui a pouco a gente está ali batendo papo, conversando, e o cara está berrando ali, e a gente não consegue conversar. E esse músico teria que ter a noção, com todo respeito, né, de que aquilo não é um show, ele está fazendo um papel de música ambiente. Claro que depois do 12º copo de chopp, o pessoal vai se ligar que tem um músico ali, vai todo mundo ao redor do músico, ele já está podre de cansado, quer ir embora. Aí o público quer festa. Cada um tem uma lista de pelo menos 6 músicas que eles pedem para o músico cantar, né? Todos os estilos, professores. Principalmente aquelas que o cara não sabe tocar. Exatamente. É normal. Mas eu queria fazer um registro que me alegra muito. E eu tenho certeza que presente aí, eu vou oferecer esse presente, vou propagandear o incidente para o meu querido professor Luiz Alberto Mário Benck, que levou muitos jovens a praticar a música. Jovens que hoje são professores, têm na música a sua profissão também, ou têm na música uma paixão que acompanha a vida. E ele é um aficionado pelos violinos do mestre Reinaldo Hahn. Tenho que falar para ele de você, Diva, e tenho certeza que estabelecem-se mais contatos de pessoas que conhecem essa pessoa importante da história da música aqui no Rio Grande do Sul e do mundo, porque esses violinos foram premiados mundialmente também, os que o senhor Reinaldo Hahn produziu. Aqui é impressionante, ninguém ouve falar esse nome Reinaldo Hahn. Na nossa comunidade, ninguém sabe nada. E, então, eu achei assim que merecia uma homenagem, e por isso eu fiz um capítulo especial para ele. Mas a gente devagarzinho, devagarzinho, a gente vai tendo aqui, por exemplo, a recuperação e o registro histórico de tudo aquilo que foi importante para a nossa cidade, para a nossa região, e que, de certa forma, faz com que a gente compreenda melhor aonde estamos, por que estamos e para onde vamos, né? Exatamente. Então, esse programa faz isso. Está aqui o incidente que, a partir do dia 12 de setembro, vai estar disponível para o público, né? Ao preço simbólico de R$60, porque simbólico, porque é um belo trabalho, só de impressão aqui, dona Diva, dá licença. Essa não é a versão final, né? Ela é para correção. 395 páginas aqui. Sim. Que maravilha. Sem nenhum patrocínio, me foi negado patrocínio, não tive patrocínio. A gente não tem patrocínio para essas coisas. É verdade. Então, é isso, para cultura, para resgate histórico. A gente não tem apoio financeiro, não tive nenhum patrocínio. Por isso, o preço do livro R$60. Se eu tivesse tido impressão, né? se eu tivesse tido patrocínio, podia fazer por 30, 40, mas é assim. Então, mas aqui, mesmo assim. Convite de lançamento público, né, gente? Vamos tá conosco lá. A gente vai recuperar essa data mais vezes aqui ao longo dos dias, com certeza. A autora Diva Walser Kuhn convida para o lançamento do livro O Incidente, na data de 12 de setembro de 2016, ou às 20 horas, na Fundação Frederico Schaeffer, ali,
na Adalto Filho, 911. É bom que as pessoas confirmem presença, né? Por gentileza, Dona Diva está pedindo, através do 32390910 ou o e-mail, e o e-mail para contatar com a Dona Diva também, né? divawk@gmail.com. Isso. Muito bem, professor, o grande problema desse programa é que uma hora passa voando. Sobretudo quando a gente tem uma aula maravilhosa. Tudo que é bom como a termina muito professora rápido, nos deu. né? E esse encontro que a gente conseguiu realizar no dia de hoje aqui. Eu fico muito feliz, professora Diva, parabéns pela sua persistência e Obrigada. insistência. A história dessa cidade, eu tenho a coragem de dizer, não só dessa cidade, porque desse educandário com certeza saíram pessoas Brasil afora, e cada um, de alguma forma, a partir do programa, quem teve a oportunidade de assistir hoje, talvez lembrou algum membro da sua família que, de alguma forma, teve relação com isso. Eu, por exemplo, lembrei do meu avô, o Sr. Walter Augustin, que faleceu depois aqui em Novo Hamburgo e que, na época, morava no interior de Montenegro e que foi fornecedor de algumas madeiras com as quais o Sr. Reinaldo Hahn produziu violinos. Os violinos. Então, Olha só. me lembrei dessa Impressionante. parte da história. E Olha tenho só. certeza que muitos espectadores tiveram algumas vivências dessas com a sua cidade, com a história que a senhora nos conta, senhora Diva. Me permite, ainda tem um tempinho? Nós vamos dar o Bem ponto curtinho. final agora, Tá. Dona Diva. É uma Não. mensagem um pouco mais longa ou uma Não, mensagem não, só final? rapidinho, só queria dizer o seguinte, que eu tenho vários capítulos e tenho capítulos assim relacionados com algumas pessoas. Por exemplo, um capítulo que eu fiz sobre o Alceu Feijó. Por que Alceu Feijó? Poucos sabem, Alceu Feijó foi um dos primeiros professores da parte do Estado, quando a escola se tornou estadual. Ele é formado na Escola Parobé, como mecânica, e professor de mecânica nessa escola. E ele foi um dos primeiros, então, da parte estadual, Alceu Feijó. Inclusive, ele foi 2 vezes diretor interino, por 2 oportunidades. Foi diretor da escola. A história é viva da nossa cidade, né? Poucas Porque tá aí pessoas o Seu sabem que Feijó o Alceu Feijó foi diretor, contando professor. essa história aí. Fernando Marco, teu ponto final. O meu ponto final é uma surpresa, é um convite que eu vou fazer para o professor Everton para gravar comigo no sábado. O programa vai ao ar nas quintas-feiras, às 21h30, que é o estúdio ao vivo, para a gente ouvir o som desse violino, do violino do senhor Reinaldo Hahn. Então, eu não sei como é que está a agenda do professor, peguei ele aqui de surpresa, né? Então, eu quero fazer esse convite para sábado agora, o senhor estar aqui, né, nos estúdios da Vale TV. E gostaria de agradecer a presença da professora Diva, que a gente tem um enorme carinho pelo seu trabalho. E hoje eu trouxe uma poesia em homenagem ao meu amigo Mauro Blankenheim. Porque eu li essa poesia e me lembrei de um lugar aqui de Novo Hamburgo, que faz parte da história de Novo Hamburgo, e que o nome Blankenheim está profundamente ligado. E ele vai entender, o título da poesia é A Lua Foi ao Cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque não era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A luz ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor, poeta Paulo Leminski. Muito obrigado. Bem, Fernando Marco. Professor, teu ponto final. Bom, eu só tenho que agradecer novamente a oportunidade de poder viver aqui ao vivo com a senhora Diva essa página importante da história, que é a história que se repete em todo o nosso país, nessa relação dessas diferentes culturas que fazem essa nação e da busca que essa nação precisa fazer no sentido de se colocar diante do mundo, assim como mostrou agora com as Olimpíadas, muito bem lembrado pelo Mauro, de que esse é um lugar para todos. Esse é meu ponto. Maravilha, obrigado por coisa isso. boa. Eu que agradeço. Professora, teu ponto final também. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e apresentar o meu livro, que vai ser lançado, como o Rodrigo já falou, dia 12 de setembro, na Fundação Frederico Ernesto Schaeffler, em Hamburgo Velho, e ficarei muito honrada com a presença de quem puder ir no lançamento do livro, dia 12 de setembro. Nós estaremos lá, a gente precisa esperar terminar aqui a nossa estação e nós vamos para lá direto. Isso aí. Mauro Blankenheim,
ponto final não tem nada a ver com o cerne do programa. Nós estamos indo de volta para casa ansiosos, porque o Grêmio, há 3 minutos, entrou em campo para enfrentar o Atlético Paranaense. Não, amanhã é o jogo? Não, é hoje, quarta. Estou meio perdido. E nós, como gaúchos, nós queremos que o nosso estado se destaque e vamos acompanhar o Grêmio de perto, de cima. Maravilha. Você sentiu um toque de provocação. Não, né? absolutamente. Nós temos que... Nós que fomos marginalizados Também. na Olimpíada, Também. nós temos que lutar pelo nosso Rio Grande. Quem está na nossa assistência aqui mandando mensagens, Marcos Copete, um grande abraço, nosso querido Marcos Copete. Vanderlei, quem é hoje às 20 horas? Hoje à noite, às 20 horas, no nosso projeto Eleições Cidadãs, da nossa Vale TV, uma entrevista exclusiva com um candidato a prefeito de Campo Bom, pelo PSB, pela frente realizada lá pelos partidos, o candidato Vicente Celistre. Fique agora com o nosso Esporte na TV, a gente volta amanhã às 18 horas e 30 minutos, ao vivo. Até lá!